Muito bem, muito boa noite. Sejam bem-vindos à segunda aula do minicurso intitulado Mulheres e a Loucura da Escrita ao Cinema. O meu nome é Nicolas e, assim como eu fui mediador no primeiro encontro, eu também serei neste. Muito obrigada pela presença de vocês, sem mais delongas. Essas são as redes sociais do GELIC. Nós estamos sempre postando sobre literatura e cinema. Caso seja uma área que interesse vocês, sintam-se convidados a seguir a gente. Os nossos arrobas são esses. No Instagram, no Spotify e no YouTube, nós somos Gelic_Ufopa. E a gente também tem um canal no WhatsApp que se chama Gelic Literatura e Cinema. Além disso, você pode contatar a gente pelo e-mail, que se chama gelic.projeto.ufopa@gmail.com, que vai ser um contato mais direto, e a gente vai responder vocês lá, caso vocês tenham alguma dúvida, sugestão, qualquer coisa assim para falar com a gente. Essas são as nossas ministrantes das duas aulas do minicurso. Temos a Ananda Coelho, que é mestre em letras, a Caio Oliveira, que é licenciada em letras, a Cibele Piscinini, que é mestre em letras, e a Hiromi Okubo, que é licencianda em letras. Muito obrigada pela contribuição de vocês, pela pesquisa, pelo empenho nesse projeto. Hoje a gente vai dar continuidade à aula anterior, agora falando um pouco mais sobre como a loucura feminina é retratada no audiovisual. Então, a gente vai tratar dessas mudanças através da imagem, o olhar feminino sobre a loucura. Então, além da gente falar sobre essa mudança com o audiovisual, com o cinema, a gente vai falar também sobre como o olhar feminino reinterpreta o silenciamento e a sexualidade controlada. Então, é o olhar feminino realmente sobre a loucura que é imposta ao feminino. Alguns avisos importantes antes da gente iniciar. Essa aula está sendo gravada. Ela vai ser disponibilizada na íntegra em nosso canal no YouTube, Gelic_Ufopa. Além do canal no YouTube, a gente vai estar postando essa mesma gravação, tanto dessa quanto da outra aula, no Spotify, em formato de podcast. Então, se você quiser revisitar algo que foi dito aqui, você pode estar revendo isso nesses canais. A sua participação. Se vocês quiserem fazer alguma contribuição breve durante a aula, fique à vontade para usar a ferramenta levantar a mão para falar no microfone ou escrever no chat. As mensagens serão lidas ao final da aula e, além disso, haverá uma parte de participação lá para o final. Então, vocês podem estar analisando junto com a gente e compartilhar isso depois. E, em terceiro lugar, não menos importante, a lista de frequência. Não se esqueçam de assinar ela vai ser enviada no chat lá para o final da aula. E muita atenção nesse detalhe, o nome precisa constar nas duas listas das duas aulas, para ela poder, para que a gente possa emitir o certificado de presença e contar as horas para vocês. Muito bem, passando a palavra para a Ananda, que vai começar a falar sobre as mudanças através de imagem e o olhar feminino sobre a loucura. Boa noite a todos e todas. Estamos iniciando nossa segunda aula. Obrigada, Nicolas. Como o Nicolas falou, a segunda aula vai falar sobre as mudanças através da imagem, o olhar feminino sobre a loucura. E nessa aula, a gente vai falar análise, né, a partir da perspectiva de como a perspectiva masculina e feminina em relação a esse tema que a gente está estudando, e também como ocorre isso na literatura e no cinema. Antes de iniciar as análises, a gente trouxe aqui alguns conceitos ligados ao controle da figura feminina. Eu achei importante que fosse colocado aqui alguns pontos que serão importantes a gente entender do que se trata, para que quando for falado posteriormente ali na análise, você possa compreender melhor e situar até mesmo nessa perspectiva crítica que será trazida. Então, eu vou falar aqui sobre 4 conceitos, né? Ao longo da pesquisa,
que foi feita, eu organizei aqui 4 conceitos que eu considerei que são mais relevantes e conversam com aquilo que vai ser falado pelas demais ministrantes. E esses conceitos eu tive como base referencial teórica, importante citar aqui, Michel Foucault, com os Vigiar e Punir, e História da Sexualidade, Pierre Bourdieu, com a dominação masculina, Gerd Spivak, com Pode Subalterno Falar, e Gerda Lerner, com a criação do patriarcado, além de outros textos também que permitiram que eu ampliasse um pouco mais e conseguisse colocar de uma maneira mais condensada aqui, porque são conceitos muito amplos, mas apenas que a gente consiga delinear o que vai ser falado posteriormente. O primeiro conceito que eu trago é o conceito de vigilância, em que a vigilância é o monitoramento constante dos corpos e comportamentos para garantir a obediência às normas sociais. Então, a gente tem esse primeiro tópico aqui, e é importante salientar que quando eu trago esse conceito de vigilância, eu não estou falando apenas da vigilância que se dá por instituições. Então, quando se fala, na aula passada, eu comentei a respeito dos hospitais psiquiátricos, que muitas mulheres foram confinadas porque não se enquadrava ali na normatização colocada sobre elas, mas não é uma vigilância em relação a isso especificamente, né? Essa vigilância ali num local controlado, mas é a vigilância que é internalizada pelos sujeitos. Então, é quando a vigilância se dá através do poder que funciona pelo olhar. É quando o indivíduo passa a vigiar e tentar controlar o modo de agir, o modo do outro se comportar. E na figura da mulher, a figura feminina, a mulher aprende a controlar gestos, desejos e falas, e aprende a temer o julgamento social. Então, essa vigilância que é imposta, ela é internalizada até mesmo pelo sujeito feminino. Então, a mulher, ela passa a vigiar a si mesma, sempre com aquele olhar sobre si de controle em seus comportamentos, o que eu posso, o que eu não posso falar, o que é adequado, o que é aceito, o que eu devo, o que eu não devo fazer, como eu devo agir, como eu posso me vestir. Então, essa vigilância constante, ela não é necessariamente numa instituição, mas a vigilância que ocorre internalizada pelos próprios sujeitos. Então, essa vigilância sobre a figura feminina, ela opera sobre a aparência, sexualidade, sobre a maternidade, o comportamento emocional, como é que eu devo agir de determinada maneira. Então, tudo isso é uma forma de controle sobre a mulher. E aquela mulher que foge a essa vigilância, ela é rotulada como descontrolada, ela é vista como instável, como a louca. Então, vem mais uma vez, né, é uma forma de impor uma loucura à mulher, porque ela não se enquadra ali, se ela não está agindo conforme o que deveria ser colocado para si, né? O que é colocado para si, perdão. Então, Tânia Swain diz que a regulamentação da fecundidade, as leis que decidem sobre o aborto e gerem os corpos femininos, a normalização dos comportamentos, a noção do instinto materno, tão cara ao senso comum, a ênfase e a importância dadas à célula familiar são também mecanismos de construção dos corpos. Então, todos esses conceitos, todas essas imposições sociais, essas regulamentações, são formas de mecanismos de poder para se vigiar e se controlar o corpo feminino. Então, essa vigilância, como eu disse anteriormente, né, questão da sexualidade, questão da maternidade, a mulher chega a um determinado momento da sua vida que é cobrado a ela que tenha, que esteja no período de ser mãe, de construir família. Então, todas essas formas de controle sobre o corpo, ali, elas se encaixam nesse conceito de vigilância que eu estou trazendo. O segundo conceito que eu trago é o de silenciamento. Esse conceito aqui, eu trago no sentido de a retirada da legitimidade da fala de determinados sujeitos, no caso,
o sujeito feminino. Então, não é a questão da ausência da voz, mas da desautorização da escuta. Na figura feminina, a mulher, ela fala, pode até falar, mas ela não é ouvida. E, quando é ouvida, é desacreditada emocionalmente. Então, esse silenciamento colocado aqui, nesse conceito de controle, é o silenciamento que se dá no sentido de não ser acreditada, a sua fala não ser validada, ou que para que seja validada é necessário uma corroboração masculina, uma figura masculina credibilizando isso. Então, o discurso da mulher na sociedade, esse discurso é silenciado, e quando não é silenciado, ele é visto como exagerado, como histérico, como irracional. Então, esse silenciamento, como eu disse anteriormente, não é não falar, mas o falar e essa fala não ser credibilizada. E aí, quando a fala racional ela é negada, o corpo passa a falar. E aí a loucura surge, né? Porque quando a mulher quando não consegue, ou não lhe é permitido a fala, o que resta é o grito, é gritar para ser ouvida, para se fazer ser ouvida. E aí nessa sociedade o que nós temos é a mulher que grita é a mulher histérica, é a mulher que não tem controle emocional. E aí eu volto à aula passada, quando eu falei a respeito da loucura na contemporaneidade, que ela é vista como, ela é representada ali já como uma resistência, né? A loucura é a resistência dentro da contemporaneidade. Então, o falar, o gritar, o ser histérico, ser visto como louco, é resistir a esse silenciamento que é imposto à figura da mulher na sociedade. E a Gat Spivak fala, o último trecho, inclusive, esse aqui é o último trecho do livro Pode Subalterno Falar, em que ela diz que o subalterno não pode falar. Não há valor algum atribuído à mulher como item respeitoso nas listas de prioridades globais. A representação não definiu. A mulher intelectual, como uma intelectual, tem uma tarefa circunscrita que ela não deve rejeitar como um floreio. Então, a importância de se ter mulheres que possam, que falem e que discutam esses temas que nos são caros, é colocada aqui como uma forma de resistência. Então, aqui nós estamos discutindo, aqui as 4 professoras, as 4 ministrantes, 4 mulheres discutindo e falando de temas que são de nosso interesse e que são colocados aqui para que nós tenhamos essa oportunidade, esse espaço para ser falado. Então, esse silenciamento aqui é o nosso segundo tópico que eu trouxe para falar em relação a esse controle que é colocado sobre as mulheres. O terceiro conceito é o conceito de confinamento. Esse conceito aqui refere-se à retirada do sujeito do espaço público, físico ou simbólico. É importante salientar esses 2 pontos, porque quando se fala em confinamento, logo se tem a ideia do espaço físico, né? Confinar em um local. Então, relembrando a aula passada, que eu falei em relação aos hospitais psiquiátricos, que algumas mulheres eram colocadas, internadas, porque não se encaixavam ali nas normas sociais. Só que o confinamento também se dá do espaço simbólico. Então, esse confinamento ele pode ser manicomial, mas ele também pode ser afetivo, pode ser um confinamento discursivo, ou pode ser um confinamento doméstico, né? As mulheres que são confinadas ali dentro da sua própria casa. Então, a figura feminina ela pode ser confinada no lar, em hospitais psiquiátricos, e em papéis sociais rígidos. Aí vem a questão do confinamento simbólico, né? É aquela questão de colocar a mulher naquele papel social e ela ser reduzida àquele papel social que ela representa. Então, esse confinamento seria o confinamento simbólico colocado aí. São poderes simbólicos, né? E aí, esse confinamento, ele intensifica o sofrimento psíquico, né? E aí, reduz a mulher de novo a questão da loucura, porque o próprio confinamento produz a loucura. Desculpa. Perdão, passei aqui 2.
A Gerda Lerner diz que mulheres respeitáveis passavam a maior parte da vida dentro de casa, enquanto os homens da mesma classe passavam a maior parte do tempo em espaços públicos. A principal exceção ao confinamento doméstico de mulheres de classe média era a participação delas em festivais religiosos e cultos e a presença em casamentos ou enterros. Então, esse contexto que a Gerda Lerner traz aqui é no contexto da Grécia Antiga, né, que é o que ela está falando, mas eu trouxe ele para mostrar e como na atualidade a gente já percebe isso. Então, esse confinar, a colocar-se ali, a mulher, ela tem um determinado espaço que ela deve atuar, aquela mulher que não está num espaço dito adequado para as mulheres, não é validada na sociedade. Eu vi ainda hoje mesmo um vídeo em que se falava a respeito disso, de que a mulher de verdade você não vai encontrar numa festa, uma mulher de respeito você não vai encontrar na curtição, você vai encontrar mulher em casa. Quem está na curtição são mulheres que não se dão respeito. Então, esse confinamento, essa ideia de que a mulher só, para ser validada, ela tem que ocupar um espaço determinado, é o que se fala aqui nesse conceito de controle sobre a mulher em relação ao confinamento. E o quarto conceito que eu trago é o do controle da sexualidade feminina. Esses três anteriores já de certa forma conversam com isso, né? Porque todos eles o tempo todo está em busca de controlar, silenciar e confinar a mulher em sua sexualidade. Então, a gente sabe que, historicamente, a sexualidade feminina é regulada. Então, seja pela moral, pela religião, pela medicina, a sexualidade da mulher, ela é regulada ali para que se mantenha em determinado espaço e agindo de uma determinada forma. Então, a figura feminina, o desejo feminino, ele é visto como perigoso, como excessivo, como desordenado. Então, a mulher que se mostra e que se apresenta como uma mulher desejante, uma mulher que explora a sua sexualidade, uma mulher que se impõe sexualmente, é uma ameaça à ordem social. Então, aquele desejo que não é normativo, ele deve ser medicalizado, ele é associado à histeria, e ele é tratado como um desvio psíquico. Então, o quarto e último conceito que eu trouxe aqui, né, sobre a questão da sexualidade feminina, é algo que a gente também visualiza e percebe como uma forma de controle ali sobre a figura da mulher. E aí, mais uma vez, eu trago Lerner, que diz que a castidade, antes e durante o casamento, era imposta com rigor sobre as mulheres, mas os maridos tinham a liberdade de desfrutar de gratificação sexual de mulheres de classe baixa, hetairas, escravas e também de homens jovens. Então, essa questão da sexualidade é ainda um ponto de controle, né? A mulher é imposto limites sexuais, e ao homem, essa sexualidade, ela até mesmo ela é colocada ali, incentivada desde o início da vida, né? Então, esses 4 pontos eu trouxe aqui para que a gente pudesse entender sobre eles, e aí as meninas falarão mais à frente a respeito. Para fechar, eu trago aqui um pensamento que a resistência feminina na literatura e no cinema, ela acontece quando aquilo que foi vigiado passa a olhar, o que foi silenciado passa a narrar, o que foi confinado passa a ocupar, e o que foi controlado passa a desejar. Então, eu retomo, finalizando o que eu tinha dito na aula passada sobre a resistência da mulher, utilizando-se da loucura como forma de resistência, reverter, subverter esses pontos, esses conceitos, para que se utilize deles para causar a mudança e a subversão dentro desse controle que nos é colocado. Agora eu passo a palavra para a Hiromi. Muito obrigada. Boa noite, gente. Muito obrigada, Nanda. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa transição da escrita para o cinema. Bom, primeiramente,
primeiro tópico que eu trouxe foi que na escrita a loucura feminina ela é construída pela voz interior. Como a gente viu na última aula com o The Yellow Paper, costuma ser construída com essa voz interior do personagem. Então a gente, como leitor, a gente tem acesso direto ao pensamento, às emoções, aos conflitos e tudo que é interno da personagem. E muitas das vezes, por meio dessas narrativas, desses monólogos, dessas descrições subjetivas, tudo que a personagem está experienciando, a loucura ela aparece como algo mais íntimo, mais interno e mais psicológico, que é mediado, claro, pela linguagem que a gente está acostumado, que é na leitura. No audiovisual, a leitura ela passa a ter outra mudança, porque ela vai ser construída visualmente também. Ela não vai ser só narrada, ela vai começar a ser construída visualmente. E é claro que o cinema ele não depende da explicação direta dos personagens. Trabalha com imagem, com som, com ritmo, com fotografia, com a câmera, tudo isso para transmitir o estado mental e emocional dos personagens. E, nesse sentido, a loucura feminina, então, ela vai ser mostrada por meio de gestos, de silêncios, de repetições, de cenários que vão revelar tensões internas e sem a necessidade do discurso explícito, da narração em si, não é a personagem que vai estar falando. Também vai ter a influência do audiovisual, com o enquadramento, o movimento da câmera, com cortes, e tudo isso com repetições de ações que ajudam a construir visualmente essa sensação de instabilidade, de conflito e até mesmo de ruptura do que a personagem ou as personagens estão sentindo, como no caso de As Virgens Suicidas. Então, é percebido pelo espectador através da linguagem, do corpo, e não só na leitura, que é o que acontece quando a gente tem a escrita. Para dar continuidade aos próximos tópicos, a gente precisa entender um pouco sobre o male gaze e o female gaze, que são duas formas diferentes de a gente ver o cinema, o audiovisual em si. E é importante a gente lembrar que o cinema ele não vai mostrar só as histórias, ele vai definir quem olha, quem é olhado, e essas escolhas elas vão influenciar diretamente como que as mulheres aparecem na tela, como a personagem é mostrada para o público, a forma que a sexualidade dela é apresentada, a forma que a personalidade dela também é apresentada. Bom, primeiro com o male gaze, a citação da Campoy. Em filmes, mulheres são tipicamente caracterizadas pelo seu apelo visual. Mulheres são espetáculos e o homem é o dono do olhar. Assim, as mulheres são visualmente posicionadas como objeto de desejo heterossexual masculino. Então, o male gaze é onde o olhar é o olhar masculino. É um filme pelo olhar masculino, onde a mulher é vista como um apelo visual, é vista como apenas uma forma de desejo, não só sendo sexualizada, tem diversos outros tipos de formas de que personagens são construídas dentro do cinema, como femme fatale, Many Pixie Dream Girl, que são várias formas diferentes de que a mulher pode ser vista pelo olhar masculino, que tem em vários filmes, vários personagens assim. E aí, durante muito tempo, essas personagens femininas elas foram construídas a partir do olhar que valoriza a aparência, do olhar masculino, e colocando em evidência para ser vista e as suas experiências, seus conflitos, a sua personalidade. O que tem de mais interno nunca foi o importante, nunca estava em primeiro plano, estava ali de escanteio. Já o female gaze, ele vai surgir com uma tentativa de mudar essa lógica. Para isso eu trouxe a citação de Alencar, que ela fala: trata-se da construção de narrativas que representam a experiência feminina ao navegar por um mundo dominado pela perspectiva masculina, em um movimento que coloca as mulheres em posições não apenas para serem observadas, mas que também possam olhar de volta. Esse tipo de narrativa, ele vai buscar apresentar o ponto de vista feminino, as vivências femininas, como ela percebe o mundo. O olhar, ele deixa de ser
masculino externo, só de uma personagem com um apelo visual, ou com uma personagem que está ali só para ser ao apoio do protagonista masculino, para considerar também a experiência feminina. E esse contraste, ele vai ajudar a entender como que o cinema ele pode reproduzir ou também questionar as formas tradicionais de representar a mulher, especialmente quando a gente fala de loucura feminina. Como exemplo de alguns filmes, eu trouxe 3, começando com Perfect Blue, que é uma animação japonesa que é dirigida pelo Satoshi Kon, que foi lançada em 1997. E o filme, ele vai acompanhar a protagonista Mima, que é a jovem da foto, que ela é uma idol do J-pop que decide deixar a carreira musical e se iniciar na carreira de atriz. Então, desde o início, ela é apresentada como uma figura muito dócil, muito contida. Ela é bem cuidadosa, bem construída para agradar o público. E a sua imagem como idol é controlada, limpa, idealizada. E quando ela decide mudar de carreira, a imagem começa a se desfazer. E o filme, ele passa a explorar as consequências da transformação. À medida que a personagem ela tenta se adaptar a esse novo papel, o limite entre a ficção e a realidade dela começa a se embaralhar. Ela vai começar a viver em constante tensão entre quem ela era, quem esperam que ela continue sendo e quem ela mesma quer ser. Então, o espectador ele vai acompanhar todo esse processo por meio de uma narrativa muito fragmentada, que vai reproduzir de forma visual a confusão mental da personagem. Então, ele vai construir a loucura não como algo imediato, algo explícito, mas como um acúmulo de pressões, sendo a exposição do corpo da protagonista, a cobrança por uma imagem mais sexualizada, a vigilância dos fãs, da mídia, a sensação de estar observada, e tudo isso vai contribuir para um colapso progressivo da identidade da personagem principal. Então, no filme, a loucura ela não vai aparecer só como um estado psicológico individual, mas com um resultado de um sistema que exige a performance constante da mulher, da figura feminina. Então, ela não enlouquece isoladamente, ela vai perder em meio a muita contradição, muitos horários invasivos e muita violência simbólica que vai esvaziar a própria identidade dela. E o filme, ele constrói uma loucura feminina como um processo visual e narrativo ligado à perda de si mesmo, da fragmentação da sua identidade, a impossibilidade de existir fora do que é esperado de você. E é muito interessante como tudo é trabalhado no filme inteiro. E ele, se eu não me engano, Cisne Negro foi baseado nele, tem alguma coisa relacionada a isso, e é o estúdio que produziu a animação. O segundo filme que eu trouxe é um filme recente com a Jennifer Lawrence, que é Mon Amour, onde a personagem principal vai aparecer ligada à experiência da maternidade, que é um tópico muito importante na vida de uma mulher, mesmo que ela queira ser mãe ou não, sempre vai ter muita pressão relacionada a isso. E no filme é uma forma completamente oposta ao ideal que seria o ser mãe, né? O filme vai acompanhar a personagem principal, que é a Grace. Ela é uma mulher no puerpério, que está isolada com o marido e com o filho recém-nascido. Eles estão vivendo em um estado de instabilidade emocional muito grande. A personagem, ela vai expressar sentimentos muito contraditórios. Ela ama e rejeita o filho, ela ama e rejeita o marido, ela está entre o cuidado e a violência, e esses afetos, esses extremos, essas sensações extremas, elas vão romper com a imagem normatizada da maternidade, que é aquele momento em que a mãe está sendo ali o apoio do filho, que ela ama incondicionalmente, e que vai quebrar um pouco isso. E vai retomar a associação da mulher com o emocional e com a loucura. O filme não tenta explicar ou diagnosticar a condição, não tem um nome clínico para o que a Grace vive. Ele não foca nisso, mas vai deslocando entre a experiência dela. A gente, como espectador, a gente entende como é a personagem de fora, a gente começa a acompanhar os surtos, os impulsos, tudo aquilo que coloca ela numa situação de muita vulnerabilidade.
Então, o filme evidencia como essa mulher passa a ser vista como inconveniente, como excessiva, enquanto o marido vai assumir o local de racionalidade, de equilíbrio. Ele não vai, ele vai apresentar resultado de pressões sociais em relação à maternidade, do silenciamento e da impossibilidade de viver a maternidade fora do ideal imposto. Por último, eu trouxe. Só um segundo. Opa. Aqui. Eu trouxe um filme francês chamado O Baile das Loucas, de 2021. Ele é um filme um pouco mais histórico, então ele vai focar na associação histórica da loucura feminina e dos desvios comportamentais que a gente já comentou por aqui. O filme ele vai partir da ideia de que as mulheres que não se adequavam aos padrões esperados, como a gente já falou, a submissão, o silêncio, o ser dona de casa, a obediência, elas eram classificadas como histéricas e privadas da liberdade. Então, a narrativa vai acompanhar a personagem principal, que é a Eugenie, e ela é uma jovem que está internada em um hospital psiquiátrico por decisão do pai e do irmão, não é decisão dela, ela não está ali por vontade própria. Mas o pai e o irmão dela estavam incomodados com o comportamento dela, que estava sendo considerado inadequado, e a afirmação de que ela se comunicava com espíritos. Então, desde o início do filme, deixa claro que a intenção não é necessariamente ligada à doença. Ela não está internada por causa da doença, ela está internada pela necessidade desse controle familiar. E aí, dentro do hospital, ela vai conhecer outras mulheres que compartilharam trajetórias muito semelhantes. Então, elas foram internadas por decisão do marido, por decisão dos pais, ou dos familiares homens, e independente da história delas, todas receberam o diagnóstico de histeria, que foi que a gente comentou bastante na última aula. Todas elas eram consideradas histéricas. E revela, né, que a categoria funcionava só com um rótulo muito amplo, para colocar todas as mulheres que eram consideradas desobedientes e inconvenientes. E o médico principal lá do hospital psiquiátrico, ele coloca as mulheres como objeto de observação científica. Então, ele exibe os corpos e comportamentos e atitudes delas em um local totalmente aberto. As pessoas podem ver elas e tira um pouco até da própria segurança delas. Então, ele coloca todo mundo num baile que tem anualmente, e nesse baile elas são expostas como mulheres histéricas, elas são observadas pela elite francesa, então mostra muito da desumanização dessas mulheres, e transformaram a loucura delas, a histeria delas, em uma atração. Então, o filme ele expõe como a loucura feminina foi historicamente sendo construída como esse instrumento de repressão, de silenciamento, de punição dessas mulheres que tentaram sair desse padrão desse padrão de mulheres. E é um filme muito legal, muito interessante. Agora, finalizando com as recomendações, eu acho que é a Cibele ou a Caê que vão falar um pouquinho mais sobre. Agradeço, Hiromi. Então, o que a Hiromi aqui trouxe é muito interessante, que ela faz esse contraste, né, entre literatura e cinema. E uma coisa que é importante entender durante esse processo todo é que claramente existem formas distintas de interpretação dessas duas artes, mesmo que muitas vezes elas tragam mensagens parecidas. E aí foi interessante que ela até trouxe sobre a questão de essa certa aproximação que a literatura traz do próprio personagem, do fluxo de pensamento, de todas essas questões, porque, diferentemente no cinema, além da visão que vai ser trabalhada, a gente tem muito da audição, né? Então tem a questão de trilha sonora, também tem a questão de que, em alguns momentos, o que vai acontecer? O cinema ele vai ser muito utilizado para registrar a ação. Então, através da ação, a gente vai ter um contato maior com outros aspectos necessários para a interpretação, como fotografia, ângulos de câmera, iluminação ou sombra, saturação. Então, existem diversas formas diferentes de interpretar esse mesmo processo. Então, a loucura que estaria presente na literatura de uma forma, talvez, como na semana passada foi dito, quando a personagem de O Papel de Parede Amarela ela vai enlouquecendo, ela começa a ter frases mais diretas, ou então o uso maior da ironia, ou então escapulindo, de certa forma,
às vezes, falas que não seguem uma lógica que anteriormente ela concordava, no cinema a gente vai ter outras ferramentas para analisar isso. Então, para a gente entrar num campo melhor de interpretação, eu trago aqui 2 autoras que vão conceituar um pouco sobre essa presença da mulher no cinema, que a Hiromi já até falou sobre o male gaze, e aí eu só vou adentrar um pouco mais conceitualmente, e logo em seguida eu vou falar um pouco mais sobre a visão de gênero dentro do cinema. E aí vamos começar com Laura Mulvey, e aí é uma obra dela chamada Prazer Visual e Cinema Narrativo. E é preciso entender que para Laura, para Mulvey, no caso, ela vai começar a trabalhar com conceitos de psicanálise, semiótica e marxismo. Para isso, ela quer compreender de que forma o patriarcado produz e mantém as suas estruturas, para além de como o falocentrismo ele está tão presente nessas produções audiovisuais. Então, a principal pergunta dela é como fazer o uso da teoria psicanalítica enraizada no patriarcado para que sirva de instrumento de crítica desse mesmo patriarcado. Então, ela quer usar essa linguagem da psicanálise contra o próprio patriarcado, já que ele serve para observar certos comportamentos humanos. E aí ela vai focar num momento inicial do desenvolvimento infantil, que é quando a criança ela percebe que ela tem um órgão genital. E a partir desse contato com o órgão genital, ela percebe que ela tem um órgão genital, às vezes, diferente de outra criança. Então, assim se dá uma diferenciação entre aqueles que possuem falo e os que não possuem. Só que o que possui falo, o falo começa a se colocar começa a substituir uma ideia de poder na sociedade. Porque desde cedo nós somos doutrinados a perceber que quem possui falo possui poder na sociedade. E essa criança interioriza isso e consequentemente, essa relação entre quem possui falo e não possui, quem possui começa a ter um certo medo da perca desse falo, um medo dessa castração. E essa castração, ela querendo ou não, ela é transferida para esse indivíduo sem falo, que é esse indivíduo que pode castrar ele. E aí, nisso, o que a Mulvey vai trazer? A Mulvey ela vai observar que esse processo de castração, essa ansiedade de castração, que é tão temida pelos homens, ela pode ser percebida no cinema clássico hollywoodiano. E aí, no cinema clássico hollywoodiano, a gente percebe que os personagens principais, que são normalmente figuras masculinas, ao entrar em contato com as mulheres, eles vão desenvolver uma certa ansiedade. Só que essa ansiedade vai ser combatida através do male gaze. E o male gaze, como já foi falado pela Hiromi, é esse processo de certa forma, de objetificar as mulheres. Só que ele passa por 2 processos distintos e complexos. O primeiro seria essa resposta, de fato, de objetificar esta mulher. Já que esse homem ele é o personagem principal, ele se torna agente único dessa narrativa, enquanto a mulher ela seria uma espécie de respiro. Ela se torna uma imagem a ser olhada. Então, se o homem age, a mulher ela é agenciada. Então, ela se põe no filme, na película, como uma espécie de ser enfeitado. Ela é feita para ser vista. Então, ela não tem agência alguma. Inclusive, em alguns momentos, a própria Mulvey fala que nos filmes que ela analisa, a própria personagem não olha de volta para o personagem principal nesses momentos, porque ela não tem esse poder de olhar. Então, é uma possibilidade de interpretação. Para além disso, a gente traz o segundo ponto, que é a segunda possibilidade de tratar esse medo de castração, que é a identificação. Então, se o homem pode objetificar uma mulher, a gente, enquanto audiência, às vezes pode se identificar com o personagem principal. O que muitas vezes acontece é que, quando a gente assiste um filme, a gente se identifica com esse personagem e, consequentemente, objetifica essa mulher tanto quanto, só que de forma subconsciente. E aí o que vai acontecer é que a gente vai trazer uma ideia de Lacan, que é quando a criança entra em contato pela primeira vez com um espelho. Ele entra em contato com esse espelho e ainda está passando por um processo de entender o que é seu corpo e o que é o outro. Mas quando ele vê o espelho e reconhece aquela imagem, ele reconhece como uma espécie de outro eu.
ele não reconhece como uma espécie de imagem visual de si, mas sim como uma espécie de imagem melhorada de si. E é isso que a gente vai ver quando o personagem principal olhar para essa mocinha nesses filmes clássicos, e alguns até hoje, mas a questão é, metaforicamente, o que vai acontecer com esse olhar para o outro é que vai ter duas formas de olhar para essa mulher. Através desse olhar para essa mulher como essa espécie de espelho dele mesmo, ele vai olhar para ela ou como voyeurismo sadista ou como escapulia fetichista. E aí o voyeurismo sadista vai ser uma ideia de que ele vai olhar para essa mulher de uma forma punitiva. Ele vai punir ela, ele vai limitar ela de uma forma totalmente extrema, que muitas vezes vai ser, hoje, na figura de linguagem de hoje, tóxico. Já na segunda possibilidade, que é a escapulia fetichista, seria a ideia de que ele vai olhar para essa mulher e ele vai endeusar ela. Ele vai supervalorizar esta mulher. Então, a gente percebe que, nesses dois pontos, dá para a gente trazer um pouco a ideia de que ou essa mulher vai ser limitada e posta ao escárnio, ao maltratamento, ou ela vai ser a supervalorização, essa espécie de santa na imagem do homem. Então, ela traz essas duas possibilidades. E, para completar a figura, eu trago a Teresa de Lauretis. Ela é italiana e ela escreveu A Tecnologia do Gênero. Só que qual é a questão? Aqui a gente vai trabalhar um pouco mais com concepção de gênero. Para Lauretis, ela vai ter uma ideia de que gênero ele não pertence a indivíduo algum. Não, pelo menos não sozinho. Ele se faz através da relação. Porque o que acontece? Ela entrou em contato com o pensamento de Foucault sobre tecnologia da sexualidade e, a partir disso, ela começou a desenvolver uma ideia de que o gênero, tanto quanto representatividade quanto autorrepresentatividade, ele é produto das tecnologias de gênero. E aí as tecnologias, e aqui a gente entende tecnologias enquanto essas ferramentas, por exemplo, a educação. A educação é uma tecnologia para a gente desenvolver certos indivíduos. Aqui a gente vai entender essas tecnologias como essas ferramentas sociais criadas pelos meios, e aí ela vai falar que o cinema é uma grande tecnologia de gênero. Porque se o gênero se faz de forma relacional, onde esse indivíduo, ao entrar em contato com o outro, ele faz parte de uma classe em específico, ele tem esse senso de pertencimento, ele vai basicamente ser posto em uma classe. E essas classes, eles vão criar desigualdades econômicas e políticas. Então, ela começa a entender o gênero tanto quanto uma criação, quanto também uma ideia de que ele é criado para desenvolver, de fato, essas desigualdades entre os indivíduos e sociedade. Mas, para além disso, ela começa a perceber que o cinema é a grande ferramenta de manutenção dessas desigualdades. Então, quando a gente trata do cinema, ele ajuda a construir subjetividades e a formar as pessoas em seus papéis de gênero. O que acontece é, as pessoas, elas, ao assistir o filme, elas começam a se encaixar nesses papéis de gênero e a interpretar esses papéis de gênero na própria vida. Então, ao falar que gênero é interpretação e representação e autorrepresentação, a gente diz que é como se um influenciasse o outro. O gênero que está sendo posto no filme, ele reflete em quem assiste e vice-versa, porque um produz o outro. E é assim que a gente trata as mulheres, no caso, enquanto as mulheres que assistem cinema, elas são espectadoras sujeitos. Representação feminina no cinema e a autorrepresentação, percebida pelas mulheres que se veem refletidas na telas. Ou seja, se a gente assiste o filme e a gente se identifica com essa personagem feminina, ela tem um nível de feminilidade ou comportamento que, de alguma forma, se adequa ao nosso ideal social de feminilidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê ela através de um recorte, através de um ângulo de câmera, através de uma iluminação, algo que foi pensado por outro, e esse outro nada mais é do que um observador. Então, é aquela mesma ideia inicial que a gente tratou da Movies, que é a gente se põe nesse lugar de observador. A gente se põe nesse lugar de reflexo de alguém que observa, mas a gente observa essa mulher, e ao mesmo tempo que a gente observa essa mulher que reflete a própria mulher que assiste ao filme, a gente se observa. Então, é como se a gente fosse uma espécie de duplo. Ao mesmo tempo que a gente assiste, a gente reforça esses atos, essa feminilidade. Então, assim, a mulher reflete a imagem do homem, ou a imagem de quem o assiste.
Para além disso, a gente está tratando muito aqui sobre a loucura. Então, a loucura nesse cenário todo de gênero, de certa forma, pode ser vista como uma espécie de fuga desse gênero, desses ideais sociais, desses referentes de papéis de gênero. Então, aqui, o que a gente vai fazer é que a Lorette ela fala sobre o space off. Space off no cinema é, normalmente, quando a gente tem um enquadramento específico no filme, tudo aquilo que está sendo visto, de fato, é para ser mostrado, porque cinema é feito de forma proposital. Mas tudo que está fora do frame é o space off. Então, se a gente, por exemplo, vê uma porta no enquadramento, a gente consegue, às vezes, entender que aquilo é uma escola. Então, existe um telhado para fora. Então, existe um mundo ao redor. Existe todo um acontecimento para fora daquilo que está sendo enquadrado. Então, ela vai começar a usar essa analogia de space off como uma espécie de outro lugar. Se aquela mulher que representa aquele nível de feminilidade ou outros papéis de gênero se encontram no enquadramento, existem outras possibilidades que estão para além dessa possibilidade e desses papéis de gênero. Então, tudo que está fora é essa mulher que está consciente do funcionamento do mundo, mesmo que ela ainda use certas ferramentas que são patriarcais, porque não tem como fugir dessas ferramentas. Então, através dessa saída do outro lugar, desse distanciamento, talvez uma das possibilidades aqui que a gente pode trazer é que a loucura seja uma resposta válida. Mas essas são só algumas possibilidades. Então, esse é o resumo. Eu espero que tenha sido proveitoso. Agora eu vou continuar com a Cibele. Olá, gente, boa noite, tudo bem? E aí, para ilustrar, digamos assim, né, todos esses conceitos que a gente trabalhou nessa aula e os conceitos também que foram trabalhados na última aula, a gente decidiu trazer aqui uma breve análise, uma breve reflexão sobre o filme As Virgens Suicidas, para pensar como é que essas estruturas elas aparecem no cinema contemporâneo, digamos assim, no cinema mais atual, mediadas a partir de um olhar feminino, né, de um olhar de produção feminino. Então, esse filme ele é dirigido pela Sofia Coppola, foi o primeiro filme que ela dirigiu, hoje em dia já uma diretora já mais consagrada, com outros filmes também, no conjunto das obras dela, né? Então, a gente tem esse filme, ele é uma adaptação de um romance, esse romance ele foi escrito por um homem, a partir de um olhar masculino, a história que ele conta, mas aqui a gente tem essa história um tanto quanto reinterpretada, com mudanças sutis que a Sofia traz para esse roteiro, mas são mudanças importantes e que, no fim das contas, trazem mais complexidade para as personagens femininas e abrem mais possibilidades de reflexão, assim. Então, a gente tem, nesse momento, essa centralidade da experiência feminina, né? Esse filme, caso alguém não tenha assistido, não tenha dado tempo de ver, né? Ele conta a história de 5 irmãs, as irmãs Lisbon, elas fazem parte ali de uma família de classe média alta, classe média bem tradicional dos Estados Unidos. O filme se passa nos anos 70. Então, a gente tem a história centralizada nessas mulheres, e tudo começa quando uma das irmãs, a Cecília, de 13 anos, ela comete suicídio. E toda essa história, a gente assiste, a gente descobre todo esse enredo a partir da perspectiva de um grupo de meninos que são vizinhos ali dessa família. Essa história ela é contada a partir com um narrador masculino, um desses garotos, que a gente não tem a identidade dele exatamente revelada, mas a gente sabe que é um dos garotos ali do grupo, e essa história ela é contada, então, décadas depois de todos os fatos que aconteceram, né? Como o próprio nome do filme ele já dá essa pista, né? No fim das contas, todas as irmãs elas vão cometer suicídio. E esse grupo de crianças, adolescentes, digamos assim, né, que são vizinhos ali daquela família, são quase que obcecados pelas irmãs
e as décadas passam e mesmo assim a memória, a lembrança delas continua viva, pelo menos ali junto com um deles que decide recontar, que decide tentar ali juntar o quebra-cabeça para tentar entender o que aconteceu. Então, nesse filme, assim como no conto que a gente viu na aula passada, né, do Yellow Wallpaper, a gente tem, então, a figura da casa, mais uma vez, que teve até presente na minha fala anterior também, a figura da casa como esse espaço de confinamento, essa prisão, né? A casa aqui, ela não é um lar, não é algo acolhedor, não traz conforto ou segurança para esses personagens, para essas meninas, mas sim é um ambiente de vigilância constante. Vigilância principalmente da mãe. Em determinado momento eu vou trazer esse ponto, mas a gente tem essa mãe como principal agente de controle ali, mas da família como um todo, né? Então, onde não só os corpos dessas meninas são controlados, mas também os seus desejos, os seus comportamentos, os seus gostos. E aí a gente consegue perceber no filme da Sofia como ela consegue trazer metáforas visuais dessa opressão feminina, né? Então, no próximo slide eu vou mostrar alguns frames, algumas cenas, mas a gente tem de forma repetida ao longo do filme imagens, por exemplo, de portas fechadas, portas se fechando. A gente tem várias cenas que mostram janelas, sejam as meninas atrás dessas janelas, né, por dentro da casa e a câmera ali pelo lado de fora, ou então só a janela mesmo aparecendo. Temos diversas imagens das cortinas, janelas com cortinas fechadas, cortinas que não revelam completamente, não deixam a gente ver completamente o que está se passando dentro dessa casa, né? Mostrando justamente essa questão da restrição ali da circulação. A gente tem imagens da casa vista do lado de fora e é sempre a casa ali muito fechada. A gente também tem outra simbologia, outra metáfora através das árvores, né? Logo no começo do filme a gente descobre, né, que as árvores ali da vizinhança e a árvore que fica na frente da casa das meninas, é uma árvore que está doente, né? Precisa ser cortada, vai ser cortada. É a árvore onde a Cecília, que é essa menina que está aqui no meu slide, o fantasma, digamos, dela aparece para um dos meninos, né, pendurada, é a árvore onde ela vai marcar a própria mão ali. Então, é uma metáfora bem significativa da própria situação dela e da própria situação da família. Então, a gente tem essa atmosfera, digamos que meio que decadente em toda aquela vizinhança, em toda aquela cidade. E aí, o suicídio, né, dessa personagem, falando de forma, primeiramente, né, falando da Cecília, então a gente tem esse suicídio como um estigma, né, a morte dessa menina tão jovem não é entendida, não é compreendida pela vizinhança, se torna um estigma. E aí a gente tem dentro desse suicídio, né, a gente pode considerar que tanto a Cecília quanto as suas irmãs, elas começam a ocupar esse espaço, então, de mulheres loucas. A gente não tem nenhum momento do filme dizendo que elas são loucas ou falando a palavra loucura, mas é uma forma de interpretação nossa que pensar que elas ocuparam esse espaço de mulheres loucas, de mulheres que precisam ser confinadas, que precisam ser separadas dessa sociedade, porque elas estão expressando, elas estão fazendo algo que foge do considerado normal, do considerado normativo ali para o comportamento delas, né? E a gente tem, quando a gente assiste o filme, vem muito na nossa mente a questão da depressão feminina, né? De novo, em nenhum momento a gente tem esse laudo médico de depressão, mas tudo que a gente vê ali, a gente vê uma melancolia muito forte, muito presente. E é interessante pensar que essa questão dessa depressão feminina, dessa loucura feminina, que atravessa, de certa forma, todas as personagens, não é apresentada como uma falha individual delas ou como uma fragilidade própria por elas serem mulheres. Mas a gente consegue analisar o filme, a gente consegue interpretar essa questão como um sintoma dessa opressão e desse confinamento estrutural.
então, desse isolamento pelo qual elas são forçadas a passar, essa vigilância constante dos pais, a ausência de escuta também dessa família, né? E a falta de alternativas ali para elas, né? Que não conseguem enxergar um outro destino para elas além, no caso do suicídio. Aí aqui eu trago algumas cenas para ilustrar isso que eu falei. As árvores que estão doentes precisam ser cortadas na frente das casas, as janelas sempre presentes, com as cortinas que impedem a gente de ver o que está dentro, e as diversas cenas repetidas aí da casa, a gente olhando a casa do lado de fora e a casa toda fechada ali, né? A gente não tem visão do que acontece dentro. Da mesma forma, também, a diretora ela trabalha em alguns momentos esse off-screen, esse off-space que a Kai falou, né? O que acontece, o que a gente não vê acontecendo na cena, mas a gente supõe, né? Esse trecho é uma cena super rápida do filme, onde a gente não vê quem fala isso, né? Mas a gente ouve essa conversa com o pai, onde uma das meninas diz, onde ele diz que ela pode se sentir segura ali, e ela fala, eu não posso respirar aqui. E a gente não vê quem é que fala isso, mas no fim das contas ela representa a voz de todas ali, né? Que não se sentem de forma alguma seguras naquela casa, mas sim presas, sem conseguir respirar. Então a gente tem essas meninas, né? Um dos aspectos mais interessantes assim da gente pensar esse filme é que, como eu falei, é uma história narrada por um grupo de homens, por um grupo de rapazes, né? Anos depois dos acontecimentos. E eles tentam reconstruir quem são e entender quem são essas irmãs, quem são essas garotas, mas em nenhum momento eles conseguem, de fato, entendê-las, né? Então, a gente tem aqui a mulher como esse enigma. E eles tentam recontar essa história através de memórias. Em determinado momento tem até meio que um depoimento de um deles, né? Objetos, fotografias, tentando entender. Mas em nenhum momento, de fato, chega à completude, né? As irmãs, elas permanecem como um enigma, como eu falei para eles, né? E aí esse enigma, esse não entendimento, faz com que haja uma idealização dessas garotas, e uma idealização da feminilidade em si. Elas são vistas, a gente percebe, como seres míticos, assim, quase, seres idealizados, algo quase conto de fadas, assim. Eu trouxe algumas imagens daqui a pouco que mostram isso. E aí a gente tem, né, como eu falei, esse distanciamento, além da idealização, ele gera essa fetichização. O quarto das garotas, a gente vai ter uma cena onde um deles entra no quarto de uma delas, se torna esse espaço, né, um local afastado, aquele local desconhecido, e os objetos ali dela, né, eles se tornam um fetiche, né, eles despertam ali naquele jovem, né, um estado de desejo, voltando, de idealização. E aí eu trago aqui rapidamente a Simone de Beauvoir, onde ela fala justamente que a mulher, ela ocupa muitas vezes esse lugar de outro absoluto. Esse mistério, né, que tenta ser definido pelo olhar do homem, né? O homem vê ela como algo misterioso, o que faz com que ele não entenda também ela como um sujeito, mas sim algo a ser desvendado, um objeto a ser lido, né? Trago aqui novamente algumas cenas, como eu falei, os objetos, né? Eles pegam, após a morte das meninas, eles pegam alguns objetos, eles recortam fotografias delas, então é uma tentativa, através desses fragmentos, de recontar e de entender essa história. Aqui, em uma das cenas, onde eles leem os diários de uma delas, é da Cecília, que eles leem o diário, e aí eles começam a imaginar e colocam elas nesse cenário quase idílico, assim, de um campo, né? E aí a gente vê como a diretora consegue traduzir visualmente isso numa paleta de cores, essa questão da iluminação, aparece um unicórnio, como se elas fossem, de fato, seres míticos ali, fora da realidade, né? Aqui a cena que eu comentei brevemente do quarto, né? Quando ele entra no quarto, ele vê ali quase uma coletânea de objetos dela, né?
coletânea aí de objetos diferentes que causam uma certa curiosidade. Então, a gente tem objetos religiosos, tem cruzes, tem santinho, tem carta de tarô, desenho, tem várias coisas, né, que ela fazia. Ele entra no banheiro dela e ele começa a ver itens de higiene pessoal dela, até que ele chega no batom, né, e ele cheira esse batom. E aí, justamente quando ele cheira esse batom, ele tem ali o momento de desejo dele, imaginando mais uma vez ela de forma idealizada também e tal. Questão bem erótica nessa parte. E aqui eu trago a personagem da Lux, que é a figura central do filme, a figura que tem, não é a primeira que comete suicídio, mas é a que tem mais destaque, é aquela onde a gente conhece mais da história dela, né? E aqui eu trago ela para dizer que a forma como ela foi interpretada, a forma como ela foi escrita nesse filme, a figura dela foge de um estereótipo passivo, que normalmente é o estereótipo feminino, né? Então a gente tem ela como essa personagem audaz, como essa personagem mais determinada. Ela usa de forma ativa, por conta própria, por exemplo, da sua sexualidade, da sua sensualidade como mulher, né? Então ela, apesar de nem todas as decisões dela serem as melhores, digamos assim, né? Ela toma as suas próprias decisões, ela tem essa motivação, né? As suas decisões com relação ao seu próprio corpo e à sua própria vida, né? Então, apesar dela viver junto com as irmãs nesse ambiente opressivo, né? Ela foge, ela tenta fugir desse papel de vítima passiva, né? Toma as suas próprias decisões, e a gente vê que ela está muito como qualquer outra adolescente, ela está num momento de busca por identidade, de tentar entender quem ela é e o que ela gosta, né? E aí ela tem que lidar com várias questões ali do crescimento, né? Seja decepção amorosa, a gente tem ali a figura do primeiro amor dela, né? Ou então com essa questão do próprio desejo, né? Do corpo. Então, ela, de certa forma, tenta manter relações de poder até, e ela tenta se equiparar, de certa forma, aos homens, mesmo quando tem resistência e um certo enfrentamento, né? E é justamente isso que faz com que ela seja um dos corpos mais vigiados e mais controlados ali do filme, como ele próprio mostra, né? Outro ponto que eu acho interessante também, como estava falando, ela tenta fugir desse estereótipo de vítima passiva, né? Mas ao mesmo tempo o filme ele consegue equilibrar bem ela entre essas duas figuras, tanto dessa que seria mais essa figura da Virgem Maria, né? Dessa mulher virgem e angelical, quando a gente coloca ela sobre uma paleta de cores mais pastel, o filme coloca ela dentro dessas cenas, como eu já falei, idealizadas, mas ao mesmo tempo também coloca ela, de certa forma, como essa figura, uma tentativa de uma figura de uma mulher fatal, né? Quando ela está ali desafiando a autoridade da mãe, dos pais, quando ela está buscando a própria liberdade sexual, a própria liberdade erótica, ali vivendo, experimentando o que ela quer, né? Então, ela traz consigo algumas dessas questões. E aí eu trago de novo aqui algumas dessas cenas que ilustram esses tópicos que eu conversei com vocês, seja a cena ali do jantar, quando ela está vestindo uma roupa de alcinha, a mãe pede para ela colocar um casaco justamente porque ela está vendo como o menino está olhando para a filha, mas aí ela coloca o casaco, mas ela, né, deixa aquela alcinha de fora, seja quando ela é a menina que fuma, né, que bebe, que se permite ter esse tipo de experiência. Ali a cena dos pés também, né, quando que fica meio que namoradinho dela, né, que vai levar ela para o baile, vai para casa, a mãe senta no meio deles para separar eles, para que eles não tenham contato, mas aí ela, muito de forma inteligente, coloca ali o pé para já fazer uma certa tentação para com o garoto, né? E todo ali a sequência do baile, né? Que é quando ela tem ali a primeira experiência sexual dela,
que, no fim das contas, culmina no maior castigo, né? Não só para ela, quanto para as irmãs, porque a gente sabe que depois daquele baile, depois daquela noite que ela passa fora de casa, é quando, de fato, o castigo, o controle, a vigilância chega no auge, os pais tiram as garotas da escola, cortam qualquer tipo de contato, de convívio social e mantêm elas, de fato, presas ali naquela casa. O que a gente vai ver lá na frente, né, que vai, no fim das contas, causar o suicídio delas. Apesar da gente não saber exatamente o que causa, a gente consegue ali juntar vários fatores e pensar um pouco no que leva essas meninas a cometer isso. Então, a gente tem, no fim das contas, né, eu trago aqui um trecho para finalizar a minha fala, do próprio narrador de um desses garotos, né, quando eles falam justamente que eles tentam juntar esse quebra-cabeça, é um quebra-cabeça que nunca se encaixa para eles, porque essas meninas, eles idealizam elas a tal ponto que eles não conseguem, no fim das contas, entender elas como sujeitos independentes, sujeitos autônomos. Então, no fim das contas, eles não entendem o que elas fazem, né? E aqui a gente vê de uma forma, eu acredito, similar ao conto da última aula, né? Como quando essa fala feminina, quando esse desejo feminino, quando esse comportamento da mulher, quando esse corpo feminino, ele é vigiado, quando esse espaço onde ela vive, seja casa ou não, se torna uma prisão, né? O silêncio, em primeiro lugar, o silêncio se torna ali uma linguagem possível para elas. E aí, no caso, a loucura, seja a loucura da mulher do papel de parede amarelo, a crise final que ela tem, ou então o suicídio que as irmãs aqui do filme cometem, né? Infelizmente, eles são vistos como a única opção para elas, né? Para findar, de certa forma, esse silêncio delas. E é isso, gente. Passei um pouquinho do horário, mas tudo bem. Muito obrigado pela contribuição de vocês, Ananda, Hiromi, Sibeli, Caê. Vocês foram incríveis, como sempre, a pesquisa estava impecável. A gente vai deixar agora aberto para comentários, compartilhamento de ideias, indicações, interações geral com vocês, que são os participantes desse mini curso. Vocês podem usar o levantar a mão para falar pelo microfone ou escrever no chat o que vocês quiserem dizer, que aí eu leio para vocês. Para começar aqui quebrando o gelo, eu posso perguntar para as próprias ministrantes o que vocês acharam do filme, sem ser a Cibele, claro, ou se ela quiser comentar também, não tem problema. O que vocês acharam do filme no geral? Eu percebi que nele tem pouquíssimos diálogos entre os personagens em si, de realmente falar sobre o que está acontecendo com as garotas e buscar uma solução ou algo que realmente faça sentido para entender elas, né? Sempre tem uma parte de querer meio que consertar elas, da parte da mãe, da família no geral, tem de direcionar elas para um certo caminho que eles acham que é o correto, mas não de entender elas de fato. Vocês têm algum comentário, algo para compartilhar sobre ele no geral? Eu acho que eu já falei muito já. Eu queria deixar os outros falarem. Mas só, já que já abriu, né? Fala um pouquinho mais. Eu acho assim, um filme muito interessante, porque eu acho que ele é um filme que facilmente provoca debate e facilmente abre a reflexão, porque ele não é um filme fácil, né? Eu acho que a Sofia Coppola poderia ter feito ele de uma outra forma, feito ele, por exemplo, de uma forma a gente compreender melhor essas mulheres. Ele poderia, por exemplo, ser contada essa história a partir totalmente da perspectiva dessas personagens femininas, que talvez fosse o caminho mais fácil para a gente entender elas. Mas não, tipo, ela decide manter essa perspectiva masculina, no fim das contas, com relação à história, sabe? A história é narrada por homens, né? E ela mantém isso, ela mantém, de certa forma, as protagonistas longe da gente também, porque a gente só tem a perspectiva dos homens com relação a elas, né? Só que o que eu acho justamente interessante é que ela não coloca essa perspectiva dos homens como única e tipo assim, é isso e ponto.
ela abre espaço para a gente pensar, né? Tipo, quando ela mostra cenas extremamente idealizadas, que ficam muito na cara que são idealizadas, eu acho que é justamente aí que a diretora permite que a gente pense, putz, isso aí não, isso aí tá meio exagerado, né? Essas meninas não eram desse jeito, pelo amor de Deus, né? E aí eu acho que esse é o interessante do filme, que abre espaço para a gente pensar, para a gente questionar a voz do narrador. Eu acho que ela consegue deixar espaço para a gente questionar a voz desse narrador masculino. O que, pelo que eu fui lendo assim na internet, eu não li o livro que originou, mas pelo que eu entendi, no livro tem muito menos espaço para esse questionamento desse narrador masculino, sabe? E eu achei isso muito interessante, assim, de pensar. Obrigada. Bom, eu vou falar um pouquinho. Eu acho muito interessante como o filme ele é de um ponto de vista masculino e ele é um filme muito identificável por mulheres. Então, quem assiste consegue ver certas coisas pelo olhar feminino. Eu lembro quando eu assisti pela primeira vez, me pegou muito uma frase que alguma delas fala, que ela tá no médico e aí ela fala que, claro, doutor, você nunca foi uma menina de 13 anos. Eu acho que na época eu acho bem nova, então na época mexeu muito comigo, então eu acho interessante esse contraste, porque obviamente é pelo olhar masculino, e mesmo assim a gente consegue pegar certas coisas entre as meninas, certos diálogos, que nos traz muito para o olhar feminino também, para como a gente se identifica com elas, como a gente vê elas com esse certo afeto, a gente se vê muitas vezes. Eu já conheci amigas, eu tenho uma amiga que é muito, muito fã, eu dei para ela de presente o livro, então eu acho muito interessante como tem essa dualidade. Para mim, é um filme muito legal, eu gosto muito de assistir, de rever também, revi para o mini curso. Então, para mim, assim, me dá para ter muito diálogo sobre ele, dá para ter muitas discussões, como a Sibeli disse. Alguém mais quer comentar sobre o tópico? Que vocês podem escrever no chat também, que eu vou ler. Ananda, você quer falar alguma coisa? Aqui. Eu estava só eu assisti ao filme agora para o mini curso, né? Ainda não tinha assistido. E é muito interessante mesmo. Eu estava lembrando aqui da cena, porque eu achei um ponto antes disso, né? De falar sobre o filme, quando foi proposto, né, a aula, essa questão desses conceitos que a gente trouxe, eu ainda não tinha assistido ao filme, né? Então, aí quando eu fui assistir o filme, cara, é tudo aqui. É o que está acontecendo. Tudo que eu estou falando aqui, o filme está mostrando, a gente está visualizando isso. Então, é muito interessante pensar nisso, com esse olhar crítico em relação a essas formas de controle, né? Mas aí da cena que me fez lembrar agora, é na cena em que não lembro de nomes, mas o da Lux, que foi que a Sibeli falou agora há pouco, que o rapaz conhece ela, né, que a vê pela primeira vez. Então, tem uns enquadramentos assim, do rosto, da boca, do olhar dela, né? Então, dá uma sensualizada ali nela. E a gente falaram agora há pouco, né? Que ainda mantém essa visão do olhar masculino, ainda mesmo uma diretora mulher, né? Porque trouxe justamente esse olhar que é quem está contando a história, né? Então, ele tem essa imagem, ele tinha essa lembrança, até mesmo sexualizada dela, da primeira vez que a vê. Então, eu acho que isso aí foi um ponto que me chamou bastante atenção, essa tensão desse início, né, de quando eles começam a se envolver, enfim. Aí, foi a fala das meninas em relação a esse olhar masculino que se mantém, ela permite, né, se manter, mas é também por conta da história que é narrada no ponto de vista de um dos personagens, né? Então, eu achei bem interessante isso aí quando eu estava assistindo. Se tem alguém que quer falar, deixa eu... Antes da Elisama falar, eu só vou ler aqui rapidinho o comentário do Adielson. Ele falou, primeiramente, agradeço a vocês por essa segunda aula incrível, muito obrigado.
E bem, fiquei surpreso quando vi o filme Baile das Loucas, 2021, da Melanie Laurent, que foi mencionado durante a exposição da Hiromi, porque assisti esse filme recentemente e achei bem interessante como é representada essa loucura feminina, porque a loucura é retratada como um ser diferente do padrão, como foi falado anteriormente durante as explicações das ministrantes, e de certa forma o fato da protagonista ver e falar com os mortos é considerado um aspecto de loucura, porque a medicina e a ciência era algo muito forte na época, já que o filme se passa na Paris de 1894, e qualquer coisa que se afastasse disso não era considerado como verdade absoluta. Ao longo do filme, a gente percebe que não eram as mulheres que eram loucas, mas sim o hospital, as violências aos seus corpos e aos diagnósticos errados que as levavam à loucura. Esse é um ponto crucial do filme, porque mostra como o Dr. Charcot, diretor do hospital, as tratava como um espetáculo público, as tornando como cobaias de exibição para a sociedade parisiense, o que é bem triste. Para falar a verdade, porque mesmo que elas não tivessem doença alguma, é como se eles quisessem impor que elas tinham alguma doença para que continuassem sendo mantidas no hospital. Esse foi o comentário do Edelson. Muito obrigada pela análise. Muito obrigada pelo comentário. Pode falar agora, Elisama, sua vez. Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? Eu economizo filmes, né? E eu estava economizando esse filme porque eu pretendia ler o livro primeiro, né? Eu tenho aquela onda ainda. E aí, de repente, apareceu aqui no mini curso. Falei, não, eu vou assistir, sim. É bacana, o elenco é um elenco muito bom. Mas, assim, voltando à polêmica, ao drama do filme, assim, eu queria que as meninas falassem também, alguma das meninas falassem sobre assim, a gente fala sobre esse controle, e aí tem uma série de questões, né? Porque a gente percebe que o pai das meninas, ele não é um homem tão linha dura quanto a mãe. A mãe é uma mulher. E a gente percebe que essas coisas se intensificam a partir do momento que elas vão à igreja e voltam. Então, assim, a questão da religião extremamente envolvida nisso, porque aquele bairro, ele não é um bairro de pessoas pobres, né? Talvez não seja um bairro de classe alta exatamente, mas não é um bairro de pessoas pobres. E a gente percebe o quê? Que as pessoas que vivem naqueles bairros, que também são pessoas assim de famílias tradicionais, essas pessoas, elas de certa forma repreendem e questionam aquela família que faz aquilo com aquelas meninas. Então, assim, eu queria que as meninas falassem um pouco sobre essa influência da religião, né, que acaba intensificando tudo isso. Tem um outro filme também, eu queria perguntar se vocês também conseguem, se a gente pode também comparar o filme A Garota Interrompida com tudo isso, e também recomendar, baseado nisso, um filme que tem uns 6 anos, mais ou menos, com a Dakota Fanning, que o nome é Amaldiçoada. Que filme bizarro! Assim, o pai dela é um reverendo da igreja e aí a mãe dela morre e na igreja tá tudo certo que se a mãe morrer, o pai tem que tomar a filha como mulher. Então, assim, é um filme bem complicado e ele fala exatamente sobre isso, sobre esse controle dos homens pelas mulheres e como a igreja influencia nisso. Qual é a influência da igreja sobre tudo isso? Era basicamente isso. Obrigada, gente. Só comentando uma parte assim do comentário, comentando em cima do comentário da Elisama, e aí eu também depois deixo as meninas para à vontade para falar também, porque eu acho que eu não tenho todas as respostas aí de tudo que a Elisama falou, com relação a essa figura da mulher, né? Me lembrou de novo, eu volto de novo ao Papel de Parede Amarela, quando a gente tem a irmã do marido, né? É a irmã do marido, né? Aqui no filme a gente tem essa mãe, que é justamente essa mulher que internalizou tanto essa normatividade e esse padrão de feminilidade
que ela passa a vigiar também as outras mulheres, a cobrar das outras mulheres esse mesmo comportamento padrão, né? E ela se torna um agente ali que ajuda a opressão masculina, apesar dela não ser um homem, né? E eu acho que a mãe, ela entra justamente nesse papel. A gente tem um pai que, apesar de ser homem, é uma figura meio zero à esquerda, assim, digamos assim. Na estrutura familiar, a gente percebe que não é ele quem comanda aquela casa, e não é ele quem controla aquelas garotas. Pelo contrário, né? Até ele, se não me falha a memória, ele até é ele que convence a mãe para que as garotas vão no baile, né? Ele tem até uma certa abertura maior, assim, e aí a gente tem realmente a figura dessa mãe como esse agente principal ali do controle, que eu acho muito interessante pensar. E essa questão da religiosidade, sim, é muito presente. Eu acho que de forma sutil, mas é presente, sim, no filme. Como eu até falei, né, a gente tem vários momentos, objetos que lembram a gente essa questão religiosa, cruz, imagem de santa, né? Eu acho que aparece Nossa Senhora, né, no quarto delas. A gente tem o momento quando a Cecília tenta se matar pela primeira vez, quando os policiais tiram ali ela da banheira, né? Quase como uma coisa meio que como se ela estivesse acendendo, né? A forma como eles levantam ela e ela fica ali com os braços no chão e ela deixa cair um santinho, né, no chão, que eu acho que é de Nossa Senhora ou Virgem Maria, alguma coisa assim, né? Então a gente tem sim essa religiosidade forte presente ali, mas no geral eu acho que majoritariamente é uma religiosidade católica, né? Que remete a gente ao catolicismo. E a gente sabe que o catolicismo não é tão presente se a gente for pensar assim em Estados Unidos, né? Lá é mais as religiosidades os protestantes, né, e tal. Então, eu acho que talvez tenha até, não sei, não posso afirmar, mas talvez por isso os vizinhos recriminem também um pouco do comportamento ali daquela família e da mãe, de prenderem, porque talvez aquela família seja ali uma das poucas ou a única católica dentro de uma vizinhança protestante, talvez, não sei, né? Fiquei pensando um pouco nisso, mas concordo que a questão da religião está presente e influencia ali no comportamento da mãe, influencia no comportamento que ela reproduz, né? No fim das contas, é uma reprodução em cima das filhas. Eu queria falar bem rapidinho, que eu sei que nosso tempo está curto, só sobre algumas coisas que a Cibele comentou. O Foucault, ele tem o conceito de disciplina de corpos dóceis, que explica um pouco sobre a mãe, sobre essa postura da mãe. Que corpos dóceis, o Foucault explica que são corpos que eles foram moldados para pensar de certa forma. Eles foram subjugados para continuar esse ciclo. Então, se a gente pensar pela mãe, uma mulher que provavelmente, vamos imaginar, colocando na situação real, uma mãe que sofreu muito com essa vigilância, que sofreu com esse controle, ela internaliza isso de certa forma que ela começa a reproduzir, e ela reproduz nas filhas. E eu acho interessante sobre toda a questão do catolicismo que a Cibele trouxe, porque o catolicismo está muito ligado à castidade. Não ligado, assim, literalmente, mas dentro do catolicismo, a gente vê muito sobre a castidade, sobre a virgindade, sobre o controle da sexualidade da mulher. E é bem interessante como é muito interessante como a gente consegue aplicar todas as questões de religiosidade no filme também. E, querendo ou não, a religiosidade, ela conclui, assim, faz parte do ciclo da misoginia. Porque, por muito tempo, as mulheres, elas foram dadas como propriedade dos homens. Tanto a sexualidade como o corpo. Então, acho que faz muito sentido a questão que a Elisama trouxe. Achei a fala da Cibele também muito legal. E é isso. Completando aqui, para finalizar, Tá, vai. só para fechar aqui e ratificando, né, a fala das meninas, que como eu comentei
nos conceitos, essa questão da vigilância é uma internalização, que foi o que a Sibeli falou, né? Então, é a própria mulher vigiar a si mesma. Então, e quando a si já está dentro do padrão, né, vigiar a outra mulher. Então, por isso que há muito essa questão de as mulheres julgarem as outras mulheres, porque está internalizado em si esse comportamento que deve ser dentro daquela caixinha, né? Que deve ter um controle social, como se deve agir. Então, isso tudo tem a ver justamente com essa vigilância que é colocada. E esse é um mecanismo de poder, né? E aí a questão da religiosidade é outro mecanismo de poder, né? Independente a questão a Igreja Católica, a gente sabe que foi por muito tempo uma entidade de poder, né, na história, e depois disso a igreja cristã como um todo, né, e aí que entram as igrejas protestantes. Então, é uma forma de ratificar esse controle que ele se dá não só na sociedade, mas também nesse contexto religioso, né? Então, é para deixar claro que há uma vigilância física e espiritual em relação à mulher. Então, eu acredito que é uma das propostas de trazer e evidenciar a questão religiosa é isso, é a vigilância que há além do físico, que é colocado ali. Eu não sei se as meninas já assistiram Garota Interrompida, né, que Elisama trouxe também como referência. Eu assisti há muito tempo atrás, não lembro exatamente da história, mas eu acho que sim, super encaixa, porque eu sei que, né, são mulheres que estão presas ali numa clínica psiquiátrica, e eu sei que elas têm histórias também, cada uma ali carrega alguns traumas, né? Acho que, eu não me recordo muito bem, mas eu acho que tem um histórico ali de abuso sexual de uma delas, uso de substâncias, né? Então, acho que tem uma coisa dessa. E eu acho que sim, com certeza, revendo assim o filme, eu acho que daria para a gente encaixar, daria também para a gente falar sobre ele por aqui. E eu não vi esse último filme que Elisama falou. Mas parece bem interessante, vou colocar na minha lista. Amaldiçoada, né? Muito obrigado pela participação de todos vocês. Foi um imenso prazer compartilhar esse momento desse mini curso que a gente estava muito ansioso para apresentar. A pesquisa das meninas foi impecável, parabéns para vocês também. Fiquem de olho nas redes sociais do Gelic para mais mini cursos como esse. E é isso. Boa noite para todos nós. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Tchau, Obrigada. tchau, gente.